passar por você, pelo projeto, pela arte no geral em Brasília e depois falar um pouco sobre financiamento pelo FAC. Então, nome, pronome e profissão no projeto. Eu sou Marisa Reis, meus pronomes são ela, dela, às vezes ele tá tudo bem também. No Anticena eu fui roteirista, co-roteirista e co-diretora. Também fiz uma parte da produção executiva junto com outro diretor, o Tom Mota. A equipe do Anticena foi mais ou menos umas 25, entre 25 e 30 pessoas. Você sempre ficou por trás das câmeras ou já foi pra frente da câmera também? Não, sempre fui. Eu fiz cinema na UNB, né? Mas eu entrei querendo ser mais roteirista. E eu acho que um pouco diretor e tal, mas depois eu fui tomando gosto pela direção e agora eu começo a pensar em atuação e tudo mais, mas mais para entender como que trabalha um ator do que realmente querendo me jogar nessa parte também. Eu sempre quis mais ficar atrás das câmeras mesmo e pensar a narrativa, a imagem, do que realmente aparecer. Mas você se sente confortável aparecendo? Sim, eu gostaria mais. Inclusive no meu filme anterior tem uma parte chama Terra, tá no meu canal no YouTube, inclusive, completo. O nome do canal? O nome é meu nome, Marisa Reis. A gente aparece, a equipe toda aparece a minha família também e tal, mas mais por dentro do contexto do filme do que realmente aparecer por aparecer, mas não tenho nada contra aparecer também não. E sobre o que era o filme? O filme o Terra era sobre, é meu TCC, né? E aí era um filme dividido em 3 partes em que uma família estava acontecendo meio que uma guerra civil no país e tudo mais, era uma coisa que você não sabe muito bem o que vai acontecer. Tá rolando uma guerra no mundo, na verdade, e aí a galera tá se escondendo, uma família tá se escondendo numa chácara, num sítio, assim. E aí uma das meninas sofre uma violência e elas ficam com essa questão em volta, com medo das coisas exteriores ao sítio poderem causar algum mal por conta disso e tal. Fica essa paranoia crescendo e... Ele chegou a ser exibido em algum lugar? Ele foi exibido no Festival de Taguatinga em 2020, se eu não me engano, não, 2019. Foi antes da pandemia, foi em 2019. Na Mostra Universitária do Festival de Gramado, no Festival Brasileiro de Cinema Universitário, alguns festivais assim universitários e alguns médios e pequenos também. Foi muito bom ter o filme apresentado? Foi ótimo, na real. Inclusive, ver a reação do público e tudo mais, foi a primeira vez, né? Foi muito bom ter... E sempre tinha sido meu sonho, né? E aí depois que isso aconteceu, eu fiquei, não, agora então vamos fazer fora do circuito universitário, né? Vamos buscar um profissionalismo e, enfim, buscar festivais maiores. Inclusive passou no festival, no FestUni, né? Da UNB. E foi muito massa porque o FestUni nesse ano, acho que foi a 3ª edição, foi lá no auditório um auditório que tem na UNB, que era muito grande, eles alugaram um projetor muito bom, então foi ver o filme naquela qualidade, eu nunca tinha nem visto, e foi bem massa, na real. Como é que é na UNB? Acho que a UNB falta um pouco isso, eu acho que o FestUni foi um movimento nesse sentido de tentar dar voz não só para o cinema da UNB, como para o cinema universitário. E aí ele começou a acontecer dentro da 50ª edição do Festival de Brasília. Inclusive eu estava na produção desse festival e muitos dos filmes que apareceram lá cresceram muito depois. O Juan Rodrigues é um cara que formou, se eu não me engano, na Universidade do Recôncavo da Bahia, e agora ele fez uma trilogia, a primeira parte apareceu no FestUni, né? E aí o filme foi muito bem e tal, depois ele foi fazendo outras partes desse filme, dessa trilogia, e foi aparecendo em festivais maiores. O próprio Afronte passou lá e também passou na Mostra Brasília daquele ano e tal. E foi um filme que o próprio Bolsonaro falou mal do filme, saca? Foi um filme muito... E os próximos filmes do Bruno Vitor também
É do Bruno e do Marco. Mas voltando ao NB, eu acho que é isso. Tem um festival que... O FECUCA, né? Que é de... Que eu acho que a galera do IES tá começando a participar lá também, né? Tá. Mas é um festival de filmes de calouros e tudo mais. Eu acho que o UNB podia ter um pouco esse foco maior nessa discussão e em tentar circular esses filmes, pelo menos dentro da comunidade universitária. E pelo menos dentro de quem gosta de cinema e tal, de quem faz parte da classe artística ou tá entrando na cena, seja de cinema, de artes plásticas ou de teatro, etc. Eu acho que podia rolar um pouco mais esse movimento. Sobre os outros filmes, eles são sobre o quê? Então, Anticena, a gente começou a escrever em 2018. Eu acho que eu tava terminando Terra, e aí comecei a escrever, ainda tava na faculdade e tal. E aí a gente começou a escrever, eu e o Tom, porque ele tinha tido uma experiência, nós dois, né, tínhamos tido uma experiência em sala de roteiro da série e tal, e ele gosta muito de série. Ele, inclusive, na época de Fringe, porque eu não sei quantos anos você tem, mas a gente é um pouco mais velho, então a gente baixava a série naquela época de RMVB e tal, e ele tinha um blog de Fringe, aquela série que eu nunca vi, mas era uma série que veio assim naquela toada de fim de Lost e tudo mais, e a gente teve essa experiência com a sala de roteiro de uma série. A gente escreveu em parceria com uma produtora da cidade, escrevemos um piloto, fizemos enfim, a temporada inteira, a sinopse de cada episódio, fizemos uma bíblia, né, que é tipo um projeto bem diagramadinho e tal, com história, personagens, até uma sessão de fotos com 2 atrizes que a gente contratou para caso a série acontecesse, né, seriam elas, enfim. Fizemos essa bíblia e tentamos vender, essa produtora tentou vender, acabou não dando certo, mas ele ficou com essa pilha de série, sacou? De escrever pra série, porque ele é muito mais focado no roteiro do que eu, sacou? Eu acho que eu deixei um pouco de lado o roteiro e comecei a pensar mais na imagem e tudo mais, até por isso que eu comecei a buscar também uma carreira nas artes plásticas e tal. Ele me chamou para escrever esse roteiro, uma série sobre artistas, sobre um personagem que se chamaria Valentim, que era um fotógrafo que estava no corre e tal, fotógrafo de periferia, que estava no corre tentando pegar freelas e trampos, porque ele tem que pagar o aluguel dele, ele tem um amigo chamado Wesley, que é do som e tal. E aí a gente ele teve essa ideia, ele me apresentou, a gente começou a escrever esse roteiro. E aí a gente escreveu um roteiro que seria meio que tipo um dia num set de filmagens em que o Valentim faria o estilo, e aí o episódio começava com uma treta no set, o técnico de som saía indignado do set, e aí o Valentim chegava, conheço um cara, vou chamar ele, chamava o amigo dele, o Wesley. E aí o roteiro era sobre essa noite de erros e acertos dos dois no filme, o próprio filme errando e acertando, enfim, era para ser uma comédia de erros dos dois tentando se dar bem na cena e tal. E a ideia era tipo fazer um roteiro de um piloto em que a gente ia jogar os personagens ali numa situação e ia jogar ganchos para o resto da temporada aí cumprindo, né? Só que aí a gente teve a ideia de colocar esse roteiro no FAQ para ver se a gente conseguia filmar, e depois, como a gente tinha tido essa experiência de uma sala de roteiro que não tinha dado certo, a gente pensou em tentar chegar nessas mesmas rodas de negócios e tal, com não só o piloto escrito, mas também filmado, e uma bíblia e tal, e eu acho que a ideia era essa. E a gente colocou no FAQ para tentar filmar esse piloto. Só que isso em 2018. Quando o roteiro passou, eu não sei por ele, mas eu falo por mim que eu não acreditava que ia passar. E aí quando passou, a gente ficou tipo, bota fé, então vamos ter que fazer, né? E aí a gente ficou tipo pensando, talvez não esteja um roteiro à altura do que a gente precisa e tudo mais. Vamos ver se a gente
se a gente muda uma coisa aqui e ali, só que a gente foi vendo que ele ainda tinha muita cara de piloto de série, sabe? Uhum. E a gente começou a tentar organizar o roteiro de uma forma que ele fosse pelo menos fechado em si mesmo que ele desse oportunidade de uma continuação, ele fosse fechado em si mesmo, sacou? E aí o resultado saiu em 2019 e tal, a gente ficou tentando, eu nem lembro quando que saiu realmente o dinheiro, mas aí a gente ficou tentando, batendo cabeça para como que a gente ia organizar esse roteiro de novo, para ele ficar com mais cara de filme e tudo mais. E aí começamos a ter algumas ideias, começamos a executar essas ideias. E aí a primeira metade do filme estava até meio estruturada, mas a segunda metade a gente estava com muita dificuldade. E aí veio a pandemia, em 2020, aí a gente parou, a gente não sabia o que fazer, porque sabia que não ia dar. Ninguém sabia de nada, né? A gente sabia que não tinha vacina na época ainda, então a gente não sabia nem como a gente ficou. Então vamos ficar tentando pensar em como resolver essa segunda parte do roteiro. E aí quando foi na virada de 2020 para 2021, a gente falou, a gente tem que fazer agora, porque mesmo que o FAC esteja prorrogando as datas, a gente já está há muito tempo pensando nisso, é bom fechar esse ciclo e começar outro, sacou? Uhum. E aí, em dezembro de 2020, a gente sentou, não, vamos fazer mesmo. Em janeiro a gente terminou o roteiro. E aí o roteiro ficou completamente diferente do roteiro que passou no FAC, sabe? A ideia era a mesma de, tipo assim, artistas de periferia e a diferença que existe entre, tanto no sentido material de como ser um artista de periferia fazendo arte e tendo outras coisas para pensar, como aluguel, como se o equipamento quebrar, talvez você passe meses para ter que consertar ele e tudo mais. Quanto na questão propriamente estética, de como que o background que você vem influencia na arte que você faz, e que tipo de técnica você emprega, que tipo de forma você emprega e que tipo de temas você quer abordar. E aí o filme mudou e aí acabou sendo a gente começou a retratar duas personagens principais, que seria o Valentim, que a gente mudou o nome para Jonathan, que era um entregador de iFood que fazia filmes com os próprios clientes que ele entregava, e uma documentarista de classe média e tudo mais, com mestrado na Europa e tal, que acabou conhecendo o trabalho dele e queria fazer um filme sobre ele. Então o Anticena acabou virando isso. Um filme sobre uma documentarista que vai fazer um filme sobre o Jonathan, que é um integrador de iFood. E aí a gente chegou no roteiro e tal. O Wesley, que era o personagem que a gente tinha, que era amigo do Valentim, a gente mudou para ser um dos clientes do entregador, que é o Jonathan, né? E aí a gente tinha que... metade do filme acontece dentro da casa do Wesley. Aí a gente meio que sentiu satisfeito, né, com o roteiro. Não 100%, porque é impossível, né? Mas a gente foi pensando, vamos fazer e tal. Quando, na hora de dirigir, a gente vai consertar algumas coisas, e acabou sendo verdade. E aí, como a gente tinha muitos meses parado e tal, e o FAC estava com toda essa questão de, tipo, prorrogação de prazos, tanto os relatórios quanto a própria entrega final, a gente tinha que... E o orçamento que a gente tinha feito em 2018 não funcionava mais porque o filme tinha mudado e as coisas tinham encarecido. Aí a gente chamou 2 produtores para auxiliar a gente nisso aí. E aí a gente ficou até de fevereiro até junho, julho, tentando organizar isso, chamando a equipe e tudo mais, e filmamos em setembro. Aí a gente filmou em setembro e eu fui passar um verão na Bahia e tudo mais. E agora a gente tá... O corte já foi terminado. E a gente tá mandamos para uma amiga nossa que faz som na Escola de TV e Cinema de Cuba. Ela tá fazendo o som lá.
mixando e tudo mais. A gente está numa segunda versão da cor já. Então acho que agora em abril a gente consegue finalizar o filme realmente. Uhum. E a gente vai assistir quando? Uai, espero muito que na próxima Mostra Brasília, pelo menos, ele seja selecionado e passe, né? Uhum. Espero de verdade que sim. Ele vai pro Mostra Brasília, ele vai pra onde mais vocês estão pensando? Pois é, como a gente tinha no orçamento uma parte para distribuição. Só que acabou que não deu, a gente teve que readequar muito do orçamento para pagar certas coisas, tipo gasolina foi uma coisa que quebrou muita gente. Até porque a parte da casa do Wesley foi filmada lá na minha casa, que era em Taguatinga, né? E muita gente morava aqui no plano e tudo mais. Então muita gente tinha que... O assistente de produção, por exemplo, morava no Lago Norte, então tipo, o cara tinha que andar pra caramba com a equipe de arte. Então a gente gastou muito com gasolina e teve que alocar muita coisa para essa questão de distribuição. A nossa ideia era contratar uma empresa que fizesse isso. Mas a gente está esperando terminar. Rolaram muitos problemas nesse processo, principalmente de pós. Eu estava longe, o Tom também. E aí a gente vai esperar realmente terminar o filme e pensar, temos esse filme pronto, para chamar alguém e falar, vamos fazer realmente uma estratégia de distribuição do filme, né? Eu pessoalmente, tipo assim, gostaria muito de alguns festivais grandes mesmo, tipo Brasília mesmo, Gramado, Rio, e ver o que rola, Tiradentes, e ver o que rola e tal, e modificando em relação à realidade, né? E vendo como é que vai se dando essa distribuição, o que é que emplaca, o que não. Acho que é um problema meu e do Tom. Eu acho que a gente não faz filmes com muita cara, nem uma cara muito comercial, mas também nem uma cara de, quando se fala filme de festival, você enxergaria uma cena, sabe? Uhum. Então, e é um filme que tem muitas partes, tem a parte da documentarista, tem a parte do Jonathan, tem a parte do Wesley. É um filme um pouco inchado também. Então eu acho que a gente vai esperar ficar pronto de verdade, começar a mandar pra galera e ver o que dá. Como você vê o Anticena, tipo, até o anterior, o Terra, daqui a tipo 1 ano, 5 anos, 10 anos? Eu acho que o cinema é uma... Talvez gostando ou não, sei lá. Eu acho que ainda vejo o cinema como uma coisa muito forte em relação à autoria, né? Goste ou não, acho que isso pesa muito. Então, sei lá, o Terra, por exemplo, eu acho que ele tá lá no YouTube pra quem quiser assistir. De vez em quando eu compartilhava ele no Twitter e tudo mais, falando, pô, galera, tem esse filme aí, vê aí. E eu acho que, enfim, ele passou em alguns festivais e tal, foi até bem para um filme universitário. Mas eu acho que, tipo assim, ele vai continuar sendo visto dependendo de pra onde que minha carreira vai, sacou? E a carreira de quem tá envolvido. Como os próprios atores e tal, o Gregório Benevides, ele tá sempre comigo, ele tá sempre com o Tom também. E ele fez um filme recentemente com a Dira Paz, por exemplo, sacou? Então acho que ele, por exemplo, é uma pessoa que sempre me defende muito, graças a Deus. Então acho que é isso do boca a boca, sacou? Já o Anticena eu acho que vai ser um pouco mais tradicional, porque é um filme um pouco mais profissional também, sacou? Um filme com orçamento e tal. Muita gente já está no mercado brasileiro, tem produtoras envolvidas. Então eu acho que dependendo da carreira de festival e tudo mais, pode impactar em como que se esse filme vai ser visto daqui a uns anos, depois que acabar o ciclo dele. Mas eu acho que também falta em Brasília acho que eu vejo muito isso na galera de São Paulo, porque né, São Paulo é uma cidade muito maior, é uma cidade com muitos aparelhos culturais, né? Então acho que a galera se junta mais para
mostrar filme um pro outro e tudo mais, os próprios filmes, ou filmes consagrados ou não e tal. Então acho que falta um pouco isso em Brasília, essa coisa de tipo, a galera só se juntar pra discutir mesmo cinema e discutir outras coisas e música e tudo mais. Mas sei lá, se o Anticena passar em alguns festivais e a galera assistir, pode até não achar perfeito, mas sei lá, se a galera levar pra dentro de si, continuar pensando no filme, sei lá, daqui 2 anos, ver uma questão e caralho, eu vi um filme sobre isso, um filme que isso me lembrou esse filme e tal, que eu vi 2 anos atrás, eu acho que é bacana. E eu acho que o filme, modéstia à parte, eu acho que ele deixa essa pulga atrás da orelha, né? Então, ver quando ele começar a ter vida mesmo, as pessoas assistirem, o que vai ser disso. Nessa pegada de união, você recomenda outros filmes de Brasília, outros projetos, né? Pode ser tipo teatro, assim. Uma galera que tá fazendo uma parada muito massa é a galera do Jovem de Impressão, sacou? Que é um coletivo lá da Ceilândia, que eles ensinam, eles fazem oficinas de audiovisual, eles fazem oficina de teatro, eles fazem oficina de Enem, sacou? E eu acho que eles têm uma galeria lá, e eu acho que o trabalho que eles fazem é muito bom, muito foda, muito importante, e eu acho que o tipo de coletividade que eles propõem é muito interessante. Mas, sinceramente, eu acho que, sei lá, o cinema de Brasília, como eu falei, eu continuo nele porque eu amo cinema, sacou? E porque eu sou de Brasília. Mas eu acho que muita coisa acho que, sei lá, eu acho que rola acho que a galera anda muito sozinha e muito, tipo, presa em algumas ideias e tudo mais. Então eu acabo buscando inspirações da galera de Brasília em outras cenas, sacou? A cena das artes plásticas, a cena da própria música, sacou? Acho que a cena técnica que rolou há alguns anos foi muito massa nesse sentido. Tem também, quem eu boto muita fé, a galera do coletivo chamado Convergência Audiovisual, que eles se juntaram e eles tentam trabalhar com esse cinema que seja um cinema combativo, sacou? E não só de fazer cinema e de ver filmes, mas de se unir para ver filmes e discutir a cena no sentido, tipo assim, prático mesmo, tipo assim, leis de incentivo ou não, e como que a gente pode fazer um cinema combativo e tal. Eu acho que, sei lá, de inspiração eu tenho muito a Amanda Debussy. Eu acho que, assim, de Brasília mesmo é quem eu mais boto fé. O Adirley eu acho que a gente não precisa nem falar, né? Pedro Baylor, que faz filme com a Amanda Debussy, é desse Convergência Audiovisual. Ana Luísa Menezes, ela tá começando agora junto comigo também, dirigiu um curta agora, vai dirigir outro, que eu vou ser assistente de direção. E o próprio Tom Mota, que trabalhou comigo, é um roteirista excepcional. Quem mais? Maurício Chaves, Thiago, acho que é Aragão, que fez Entre Parentes. Acho que essa galera bota muita fé neles. E compartilhar a rede social do projeto, rede social sua. Então, gente, o Anticena, a gente tem um Instagram, a gente tem o Twitter, mas ele não é muito movimentado. Inclusive o Instagram também não está muito movimentado, não. Mas a gente vai pegar tá com o gerente de mídias, a gente vai pegar a conta pra gente divulgar quando tiver em festival e tudo mais. E é Anticena Curta, @Anticena Curta. E as minhas redes são... Eu tenho um site, marisarrais.com, um Instagram, @umoutrocorpo. E no Instagram e no site você acha tudo. Até e-mail no site tem. Então, a partir do Instagram vai ter um Linktree lá com o Instagram, com o Letterboxd, com o YouTube, tudo isso.